Olá, aqui é o professor Euclides. Estou participando do Desafio Arandu pelo Instituto Federal São Paulo, Birigui. O preconceito, infelizmente, faz o acontecer e falseia a história. Desde que foram contactados, submetidos, dizimados ou mantidos inferiorizados, os indígenas de todo o mundo foram considerados inferiores aos europeus e indo-asiáticos. Esse preconceito tinha uma função importante, pois, instruindo o povo subalterno de origem europeia, tanto na Europa quanto na América, a tornar natural, legal e até religiosa maneira de se sobrepor a eles e não reconhecer o que eles tinham, até mesmo visivelmente, de valores. Afinal, uma regra de ouro da guerra é considerar o outro naturalmente inimigo, inferior e, portanto, correto roubá-lo e escravizá-lo. E foi o que aconteceu em todas as três Américas, além das outras regiões, África, Austrália, Alasca e mesmo no Japão. Para reforçar a expoliação desse povo, nada como utilizá-lo como agricultores, artesãos e até guerreiros, porém sem nenhuma compensação dos similares europeus ou descendentes. Assim, por exemplo, os guerreiros indígenas bolivianos não podiam montar cavalos, nem usar armas de fogo. E no Brasil, quando o Estado gaúcho quis se tornar país independente, utilizou contra os soldados federais brasileiros um exército indígena que não tinha cavalos nem armas de fogo. E quando os insurretos perderam para os federais, eles próprios assassinaram os soldados indígenas. E uma das pretensas superioridades da civilização europeia contra a barbárie indígena eram os cavalos, que inexistiam no território americano, e as armas de fogo. Porém, assim como os índios Cherokee norte-americanos se tornaram excelentes cavaleiros, aqui no Paraguai e Mato Grosso do Sul, tivemos os índios cavaleiros com uma superioridade acima de qualquer outra civilização, pois cavalgavam invisíveis aos inimigos, agarrados lateralmente à crina e à barriga do cavalo. E os indígenas argentinos, uruguaios, Vídeo 2. Transpondo as máquinas iniciais para conceitos morais, religiosos, políticos, econômicos, etc., todos excludentes. Trabalhar com as 6 máquinas iniciais tem grandes méritos e grandes possibilidades democráticas. Afinal, não é difícil supor os organismos vivos como máquinas, e delas o ser humano como a máquina mais perfeita. Nesse levantamento de qualidades, voltamos a pensar de forma abstrata, a fazer relações não visíveis, e isso é importante intelectualmente. Afinal, se compararmos primariamente o animal humano com o animal leão, claramente nos sentimos inferiorizados diante dele, que tem uma boca grande, com dentes caninos grandes e destruidores. Seu corpo é muito mais ágil, mais forte e veloz que o nosso. Suas garras são dilacerantes e as patadas têm força muscular muito superior às nossas. Se nos compararmos de maneira primária com o rinoceronte, nos veremos inferiores a ele pela couraça natural, seu chifre, sua velocidade e sua força de impacto corporal. E assim,
Essa comparação com os animais, mesmo os de pequeno porte, pelo veneno, nos tornam inferiores. Porém, se avançarmos nas análises, veremos como, desde o período hominídeo, criamos situações e desenvolvemos fatores positivos nesse embate. E nos abastecemos disso na memória individual e na coletiva, para sempre ficarmos protegidos e até em nos vermos como superiores e sê-los efetivamente. A primeira conquista humana, aí, é a de conseguir abstrair, armazenar na memória, repassá-la em memória coletiva e para outras gerações todas essas ideias que viram ações e que nos dão poder. Uma dessas ideias é utilizar a procriação como elemento favorável ao ser humano, como indivíduo. Afinal, diante de um ataque de um animal predatório, se feito a um indivíduo humano, o resultado será sempre mortal para ele. Porém, as possibilidades dele escapar será sempre proporcionalmente maior quanto maior for o número de elementos humanos juntos, mesmo sem meio de ação ofensiva, pois tem, na realidade, uma defensiva, a de fugir, enquanto um indivíduo ou outros poucos são as vítimas. É uma loteria da sobrevivência, onde um humano teria 100% de chances de morrer, mas com até outros 99, ele teria 99% de chances de escapar vivo e ileso. Porém, isso nem é uma invenção exclusiva do homem, pois os animais têm o efeito manada desde os inícios dos tempos. A qualidade física da força muscular que o homem sempre teve superior à da mulher, além de que após a relação sexual, ela é que fica prenha, e em seu corpo feminino é que o filho gerado se desenvolve por longos 9 meses, também a desqualifica em termos de resistência muscular e a torna ainda mais sujeita ao homem. E este, que tem interesse em proliferar o grupo, como inicialmente, meio de sobrevivência na loteria, fica com a missão de protegê-la, cuidá-la e alimentá-la. E isso gera mais poder ainda dele sobre ela. Mais tarde, na escala de milhões de anos, quando o homem passa a ser o dono de bens, espólio ou propriedade, um deles será o da propriedade grande família, ou o poder do clã, onde o ancião é o chefe, podendo agora sê-lo, mesmo sem o poder da força ou da agilidade, mas pelo poder abstrato, pelo hábito de ser patriarca. Se analisarmos as máquinas iniciais, vemos o poder físico e abstrato da alavanca, ou até mesmo o da cunha, são simbolizados no ato sexual. Esse ato sexual gera 2 benefícios para ele: o prazer sexual e o poder de gerar filhos e criar o clã familiar que fará ele dominar, mesmo quando mais velho e indefeso muscularmente. E como é um ato considerado prioritariamente masculino, o prazer feminino é considerado irrelevante e até reprimido. Entretanto, se pensarmos abstratamente esse ato em similaridade com peças mecânicas e o fizermos comparando com 2 engrenagens de rodas dentadas, um dente saliência entrando na reentrância da outra engrenagem, quem é o dominador e quem é o dominado? Existem. Entretanto, historicamente, tivemos o homem, no geral, por ser mais forte que a mulher. E um homem, em especial,
mais forte que os outros homens, um poder de dominação. Também o poder de alguns em coragem, como qualidade de liderança e superioridade. Depois, a qualidade do líder que planeja e a do líder ancião, cuja experiência em anos vividos e memorializados nas eventualidades é valorizada, quase sempre em caso de guerra. Assim como o poder da força física masculina é superado pelo poder da memória anciã, que não tem sexo, a mulher tem hoje em dia seu despertar de atividade. O ato sexual do homem sobre a mulher não é superioridade nenhuma, e sim uma ambivalência. E muitas vezes é inclusive o contrário. Hoje sabemos que os códigos genéticos XX, que originam o nenê do sexo masculino, e XY, o sexo feminino, também têm imperfeições, onde o nenê masculino recebe, além dos seus, também características femininas, e o nenê feminino recebe também algumas características masculinas. E se os extras genéticos, quando são um pouco além do básico, num e noutro, acabam gerando comportamentos sexuais fora do padrão binário comum e corrente. Infelizmente, um hábito se impõe, o machismo acima de uma realidade científica. Há um ditado humanístico e correto: toda forma de amor vale a pena, se a vida não for pequena. Temos dezenas de fatos que surgiram desde a pré-história e se edificaram nas instituições morais, religiosas, políticas e econômicas, a partir de visões estereotipadas e erradas de ver, agir e instituir. E todas reforçam a importância de conseguirmos nos abstrair de atos primários e raciocinarmos em prol da igualdade, que não só é necessária, mas também coerente cientificamente. O Brasil é um país onde a falta dessa ação nos faz campeão mundial de feminicídio. E assim como ocorre o machismo, também o faz com racismo, classismo de elite, etc. A alteridade é o modo como o eu vê o outro. Halteres é um aparelho de musculação que necessita ter os dois pesos iguais. O que pode ocorrer com esse exercício se o halteres for desigual? Alteridade ou corporativismo ou absolutismo são visões e comportamentos anticientíficos, antiéticos e antissociais. Assim como tínhamos uma verdade físico-científica única, baseada em Newton no início do século XX, surgiu a de Einstein, da teoria da relatividade, e depois outra, teoria quântica. E quando as três se comprovaram corretas, ainda temos mais as várias teorias das cordas. E só para contrariar a ideia do absolutismo, temos no mínimo 11 comprovações de que o relativismo da coexistência saudável de coisas aparentemente opostas. Manter um distanciamento por pressupostos de superioridade é baseado numa desigualdade que começa na econômica e se afirma sem ter nada que o justifique. Até mesmo a religião utiliza de preconceitos contra a igualdade como um bicho-papão do comunismo. Porém, Cristo era pelo fim dos preconceitos da sua época. Assim como temos uma cor favorita, não devemos desvalorizar a existência das outras cores por uma só.